para que pudéssemos nos reunir aqui nesta noite, para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Se conosco nesta noite, prepara a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender os mistérios da Tua Palavra. Tudo isso eu te peço, profeta, e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós queremos cantar, meus irmãos. Então, nós estamos estudando sobre os anjos, angelologia, ou angelologia, as duas formas de escrever ou pronunciar estão corretas, porque angelologia é no grego e angelologia é no latim. E nesta feita vamos estudar a partir da página 22. Ou melhor, página 20, a classificação da hierarquia dos anjos. A classificação dos anjos. Porque, assim como existem classes sociais, existem classes angelicais. Os seres humanos são de uma só espécie, mas estão divididos em classes. E assim também os anjos, de uma só espécie, divididos em classes. A Bíblia muito fala a respeito dos anjos, mas em toda a Bíblia iremos encontrar os nomes de somente 2 anjos. Só 2. Tem tantas e tantas referências bíblicas sobre os anjos, apenas o nome de 2 anjos é pronunciado na Bíblia, que são os anjos Gabriel e Miguel. Somente 2. A referência a nome dado a outros anjos não estão dentro dos 66 livros da Bíblia, mas podem ser encontrados dentro daquilo que chamamos de livros apócrifos, que são os livros, 7 livros a mais na Bíblia Católica. A Bíblia Católica possui 7 livros a mais, que chamamos de livros apócrifos. 7 livros a mais, uns capítulos a mais de Esther, uns capítulos a mais de Daniel. Livros apócrifos não estão dentro da nossa Bíblia, porque nós, os protestantes, os evangélicos, não os consideramos como livros inspirados por Deus, apenas como livros históricos. Mas, pastor, é bom ler e estudar esse livro? É bom. É bom ler para você ter conhecimento histórico, não como base de fé. É bom ler de tudo, na verdade. Se você ler algo que não é bom para a sua fé, vai ser bom pelo menos para o seu português. Ler sempre é bom. Então, dentro dos 7 livros apócrifos da Igreja Católica, tem outros nomes: a Rafael, a Azael, a Ariel, Judite, é o livro apócrifo. Judite, Macabeus, Terceira, Esdras. Então, meus irmãos, a Bíblia a nossa Bíblia só menciona o nome de 2.
Eu acredito que todos os anjos têm nome, assim como todos os seres humanos têm nome. Eu acredito que todos os anjos também possuem nome, mas por algum motivo Deus ocultou o nome dos anjos na Bíblia, só mencionando o nome de dois que já são muito idolatrados por causa disso. Então vamos ler esses dois. O primeiro, Gabriel, Lucas 1, capítulo 1, segundo Lucas, Lucas é o único escritor da Bíblia que não foi judeu, que não é judeu, irmãos. Lucas é grego. Lucas 1, vamos ler 4 versículos, o versículo 11 e 12, e depois o 49, o 19 e o 20. Lucas 1, 11 e 12. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Verso 19. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel. Eu sou o quê? Gabriel. Então ele está apresentando por nome, viu, irmãos? Que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas aconteçam. Portanto, não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. Então, é um dos anjos que a Bíblia menciona o nome, Gabriel, que significa mensageiro de Deus. E dentro desses 4 versículos a gente encontra muitas lições inerentes aos anjos. A primeira lição que podemos extrair, eu vou extrair 7, que é o número da perfeição, mas tem mais. A primeira lição sobre anjos, esse texto, é que anjos são invisíveis, mas podem se tornar visíveis por permissão divina. Porque o texto diz: apareceu. Você pode dizer comigo? Apareceu. Apareceu. Essa palavra apareceu nos sugere que ele já estava ali. Só que Zacarias não conseguia enxergá-lo, porque é invisível. Mas por permissão divina, ele apareceu para Zacarias. Consegue entender isso? E isso, os textos se apareceu, porque o texto não está falando e veio um anjo, está falando que ele apareceu. Então quer dizer que o anjo já estava ali do lado do altar, e só que Zacarias não via ele. Aí Deus mexeu lá em alguma coisa, não me pergunta no que, e o anjo se tornou visível aos olhos de Zacarias. E em várias vezes na Bíblia você encontra anjos aparecendo para uns e para outros não. Por exemplo, quando Eliseu está com seu rosto cercado pelo exército da Síria,
A Bíblia diz que o moço de Eliseu não enxergou os anjos do Senhor. Aí Eliseu orou dizendo: Senhor, abra os seus olhos. Aí depois da oração, Deus abriu os olhos do moço. Aí ele enxergou os anjos em carros, carruagens de fogo. A Bíblia diz que a mula de Balaão via o anjo. E Balaão não via nadinha. Porque tem mula que enxerga mais do que alguns profetas, meu irmão. Tem jumento que tem mais visão do que uns profetas que tem por aí meia tigela. Então essa é a primeira lição. Os anjos são invisíveis. A gente já leu sobre isso aula passada. Os anjos são espírito, por isso não tem corpo físico e não são visíveis. E a segunda lição que podemos extrair do texto é que os anjos são seres racionais. Porque se você ler o capítulo 1, você vai ver Gabriel dando instrução, como vai ser o nome do filho do Zacarias que ia nascer, falando o nome da esposa do Zacarias, Isabel. O anjo explicando de forma detalhada, minuciosa, a respeito do nascimento de João Batista. Então isso quer dizer que os anjos são seres racionais, porque se fossem seres irracionais, eles não iriam conseguir explicar em detalhes a explicação que Gabriel deu aqui. Então são seres pensantes. Não são seres irracionais. Então, uma outra lição que o texto também sugere é que os anjos são imortais. Já falamos também isso na aula passada, mas é bom ressaltar novamente: anjos são imortais, eles não são eternos, porque eterno é aquilo que não tem começo e nem fim. Os anjos tiveram começo, eles não vão ter fim, então eles são imortais. E por que o texto sugere que eles são imortais? Quem quer saber? Quer saber mesmo? É porque se você ler o livro de Daniel, no capítulo 8 e 9, a gente leu na semana passada, Gabriel aparece lá. Quem lembra disso? Que Gabriel aparece lá no livro de Daniel. E agora ele aparece aqui em Lucas 1 de novo. E a distância de tempo do livro de Daniel para o livro de Lucas é com 600 anos, irmãos. Oi? Capítulo 8 e 9 aparece, fala do Gabriel. Então, é uma distância de Daniel para Lucas de uns 600 anos. Se porventura não é, se porventura Gabriel tivesse nascido em Daniel, aqui ele já estaria com 600 anos. Mas eu mostrei para os irmãos que eles nasceram antes da criação da terra. Então são seres que não morrem. Hoje, Gabriel não envelhece, mas está com a idade aí bem puxada. Uma outra lição que o texto sugere, eu acredito que é a quarta lição, vocês estão anotando, é que anjo é uma pessoa. É uma pessoa. Mas a gente, quando fala pessoa, irmãos, a gente não pode limitar nossa mente a um ser humano. Ele é um ser pessoal, porque ele possui um nome. Olha o texto. Eu sou Gabriel. Então é uma pessoa que ele está falando. Anjo não é uma luz, uma força, uma energia. Anjo é um ser pessoal.
Vocês estão aí, meus irmãos? Aí o verso 22, ou melhor, o verso 19, uma outra lição sobre os anjos. Ele fala o nome, se referindo como uma pessoa, não como uma força, um brilho, ou uma energia, como pessoas dizem por aí. Ele fala sobre o nome e ele diz: eu assisto diante de Deus. Você pode repetir comigo? Eu assisto. Eu assisto. A palavra assistir aqui é de assistente. Então, quando ele diz eu assisto, ele está falando: eu sou um assistente de Deus. Aleluia. Então, ele não está se colocando numa pessoa semelhante ou maior do que Deus. Ele está se colocando como um funcionáriozinho lá. Eu assisto diante de Deus. Esse diante aqui é a sala do trono, viu, irmãos? Gabriel está falando que ele trabalha no escritório e o chefe lá é Deus. Para você entender a profundidade disso, quando Gabriel está falando, eu sou assistente lá do escritório de Deus, ele está querendo dizer, eu trabalho no escritório da onde saiu a ordem para o mar ser aberto no meio. Aleluia. Eu trabalho no escritório da onde saiu a ordem para a água sair da rocha, codorna voar 1 metro de altura, a roupa do povo não envelhecer, o sapato crescer com o pé. De lá saiu a ordem para o quarto homem descer na fornalha. Então é um escritório onde saem as ordens divinas. E eu quero profetizar que nesse ano vai sair muita ordem desse escritório ao seu favor. Glória a Deus. Aí o texto. Uma outra lição do texto, é a sexta ou a quinta? Uma outra lição é que anjo tem poder. Anjo tem o quê, irmãos? Poder. Tem poder. Pergunta para mim, por quê? Poder. Zacarias duvidou dele, ele falou, vai ficar mudo. E ficou mudo. Então eles têm poder, mas eles não têm todo o poder. Só Deus tem todo o poder. Quem não crê fica mudo, viu, irmãos? Deus vai calar a boca de quem não crê no negócio. Veja o verso 26. O verso 26, leia para mim, pastor Robson, por favor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então a sétima, que eu falei que ia falar 7 lição, a sétima, eles não são onipresentes. Pergunta por quê? Ele foi enviado. Onipresente é estar em todo lugar ao mesmo tempo. Se ele está em todo lugar ao mesmo tempo, ele não precisava ser enviado. Ele foi enviado. Então, esse é o nome de um dos anjos mencionado na Bíblia, Gabriel. Gabriel. Aí tem o segundo nome, que é Miguel. E entrando em Miguel, entrando sobre Miguel, que nós vamos estudar sobre a classificação dos anjos. Vou colocar aqui, existem 4.
arcanjo, querubim, serafim, e aquilo que a gente apelida, para facilitar o nosso entendimento, de anjos comuns. E Miguel está dentro dessa classe de anjos aqui, os arcanjos. Vamos ler isso, vamos ler em Judas, não é livro apócrifo não, viu? Está na Bíblia, Judas. Você abre Apocalipse, último livro da Bíblia, você abre lá e dá uma marcha ré. Que antes do Apocalipse está o Judas. Judas, capítulo 1, verso 9. Capítulo único, na verdade, é só um capítulo. É único. Esse Judas aqui, irmãos, não é o Judas os Iscariotes, viu? Eu já vi gente pregando aí que Judas, antes de morrer, escreveu. Não deu nem tempo. Esse Judas aqui, a Bíblia classifica ele como irmão do Senhor. Porque Maria, depois que Jesus nasce, ela tem outros filhos. E entre esses outros filhos, ela tem um, que ela bota o nome de Judas. É muito comum o nome de Judas naquela época, devido à palavra Judá. Era muito comum. E ele é irmão de Cristo. E é interessante que, se você ler o livro, você nunca vai encontrar ele querendo se vangloriar. Não, aqui eu era irmão do chefe. Não tem isso. Se ler a introdução do livro, ele vai falar servo de Jesus Cristo. Ele não fala, eu sou irmão dele. Que tem uns que é alguma coisa do pastor e se sente no direito, né? Não vão falar nada. Nossa, nessa novela que passa de Jesus, Judas tem inveja de Jesus. Do irmão, né? Mas aí é difícil. Na novela. Se você ler esse livro aqui, você vai perceber que aparentemente ele era um camarada muito crente. Que é um livro de instrução para o obreiro, viu, irmãos? Ele está usando esse livro exatamente para isso. Judas tinha alguns obreiros que queriam usar a autoridade que Deus deu para pisar nos pequenos. Ele está falando aqui contra os obreiros autoritários, que se acham dono da igreja, dono dos crentes. Não, o que eu falar tem que ser lei aqui, sabe? Ele escreve isso para isso. Até o versículo que vamos ler, você vai perceber, olha só. Ele diz assim, mas, verso 9, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés e não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas diz, o Senhor te repreende. O que ele está querendo dizer aqui para os obreiros? Ele está falando, se Miguel, que é Miguel, não é autoritário para chegar no diabo
e repreender, dar uma espadada nele, que dirá vocês comerem de feijão com arroz? Está querendo dizer isso? Então o texto está falando, diga, Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. A palavra arcanjo, irmãos, tem seus diversos significados. O mais próximo que podemos encontrar é principal. Vou colocar aqui. Principal. Então essa classe de anjos está entre os principais anjos do céu. Essa palavra aparece também, novamente na Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quando Paulo fala acerca do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4. Verso 16, ao que a Bíblia diz: porque o mesmo Senhor, diga, o mesmo Senhor, descerá do céu. O mesmo Senhor, irmãos, não é o Cristo que vai descer, é o mesmo. Descerá do céu com alarido e com que mais? Voz de arcanjo. A maioria existe um grande debate teológico sobre o arcanjo. Pergunta por quê? Por quê? Porque acreditam alguns teólogos que arcanjo é só um, só Miguel. Que não existe arcanjos, só existe arcanjo. Que Deus, essa classe de anjo, ele só fez um e acabou. Eu particularmente só adepto à classe de estudioso da Bíblia que acredita que Deus não criou só um. Você acha que Deus é criar um exclusivo? E a base bíblica que eu tenho para acreditar que Deus não criou só um está em Daniel. Veja, vamos folhear a Bíblia. Deixa que a Bíblia responde e não eu. Daniel 10, livro do profeta Daniel, capítulo 10, se não me falha a memória, verso 12, deixa eu ver se é. Leia para mim, alguém, o verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes. Amém, tá bom. Ó, olha o texto. Miguel, um dos. Você pode repetir comigo? Miguel, um dos. Então o texto está sugerindo que Miguel é único ou tem mais da espécie dele, irmãos? Então está falando Miguel, um dos. Está dizendo que ele não é único. Está dizendo que da espécie dele tem outros. E entre esses outros que tem, Miguel é um dos. É como se fosse um dos crentes. Está claro isso ou não? Se porventura você aprendeu que só tem um arcanjo, eu respeito sua opinião, viu, irmãos? Aqui a gente está trocando ideias.
Mas eu fico com o que eu achei aqui na Bíblia. Um dos príncipes, diga príncipes, porque a palavra príncipe tem a sua origem na palavra principal, palavra príncipe, que é o significado da palavra arcanjo. Verdade é que Miguel, entre todos os arcanjos que podem existir, porque a Bíblia diz que ele é um dos, Miguel ele é mais próximo do chefe. Para o chefe deixar falar o nome dele na Bíblia, irmãos, é que não é qualquer um. É alguém próximo do trono. E esse Miguel, segundo a Bíblia, ele lidera um exército. Você pode ler no capítulo 12 do Apocalipse que Miguel saiu para pelejar contra o dragão e com ele saiu o seu exército. O seu não é que ele é o dono do exército, é que ele está à frente de um exército angelical. E sempre que esse Miguel aparece, é para resolver alguma parada pesada, alguma situação lá que outro anjo lá não resolveu, como enviou Gabriel numa outra ocasião, no próprio Daniel, não resolveu, aí Deus pega e envia Miguel. Ele só aparece na Bíblia quando é algo pepino grosso mesmo. Vocês estão aí? Às vezes eu acho que eu estou sozinho aqui, sabe, irmãos? O nome Miguel significa ninguém é semelhante ao Altíssimo. Ninguém é semelhante ao Altíssimo. E pelo fato do nome Miguel ter esse significado, acreditamos que Miguel foi criado, esse arcanjo chamado Miguel, que resolve pelejas, guerras. Acreditamos que ele foi criado no dia da rebelião do Lúcifer, porque antes de ser Satanás, ele é Lúcifer, viu, irmãos? Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo de luz. Só que esse anjo de luz se rebela contra Deus, e ele se chamava Lúcifer. Tem gente hoje que tem esse nome Lúcifer, só que a gente, devido ao nosso idioma, é pronunciado, por exemplo, Luciana. É uma tradução da palavra Lúcifer. Luciano. Se tem alguém que tem, chama isso. Não estou te chamando de Satanás. Eu estou falando que na sua vida tem luz. Significa aquele que é portador da luz. Por que acreditamos que ele foi criado nesse dia? Pergunta por quê? Porque no dia da rebelião, olha o que ele disse. Quer ler? Veja em Isaías 14. Verso 12 em diante. Como caísses do céu. Então, esse texto sugere a queda do Lúcifer.
ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado na terra, tu que deliberavas entre as nações, e tu dizias no coração: eu subirei ao céu. Achou? Eu subirei ao céu. Aí então está falando as palavras que Lúcifer disse no dia da rebelião contra Deus. Ele diz: eu subirei ao céu. Olha aqui para mim, ele vai fazer o quê? Diga melhor, ele vai fazer o quê? Então quer dizer que ele não arquiteta o projeto no céu. Ele não está no céu. Se ele vai subir para o céu, irmãos, é sinal que quando ele arquiteta o projeto contra o trono, pastor Robinson, a Bíblia está sugerindo que ele não está no céu. Ele está em algum lugar do universo. Ele diz: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei dos lados da banda do norte. Subirei das mais altas nuvens e serei o quê? E Miguel significa o quê? Ninguém é semelhante ao Altíssimo. Então dá a entender que quando Satanás arquiteta, como é que é? Deus olha, semelhante a mim. Eu poderia eu mesmo descer aí, para resolver a parada, mas vai ser muito desigual. Então vou criar um anjo para resolver para mim. E eu vou botar o nome nesse anjo. Ninguém é semelhante ao Altíssimo. Aleluia! Ninguém é. Então sugere que ele foi criado na rebelião. Por quê? Até porque antes da rebelião tinha guerra. E Miguel é anjo do que, irmão? De resolver parada. Então não precisava de um anjo que comanda exército. Vocês estão entendendo isso aqui? Então a primeira classe angelical, vocês prestem atenção nisso aqui, que depois nós vamos voltar tudo de novo. Os irmãos vão se assustar com o que eu vou mostrar. Então a primeira classe são os arcanjos, que significa principais, os príncipes do exército do Deus vivo. A segunda classe são os querubins. Diga comigo, querubins. A palavra querubim em si significa aquele que tampa, que esconde ou que guarda. Então, não dá para pôr todos os significados, eu vou colocar aqui guardião. Guardião. Então a palavra querubim significa guardião. Querubins são os guardiões. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia está em Gênesis, logo após a queda do homem. Gênesis 3. Existe seminário teológico que o professor só vai citando os versículos, viu, irmãos? Ele não vai lendo com vocês, não, viu? Vocês estão pregando um boi aqui que vocês nem sabem. Ele só vai falando, Gênesis tal, Judas tal, Daniel tal. Vocês que se virem para lá. Eles não ficam indo no versículo, explicando nada disso. Gênesis 3, verso 24. Quem vai ler? E havendo lançado fora o homem, pois querubins ao oriente
Então, quando expulsa o homem do jardim, irmãos, põe o homem para fora do jardim, o texto diz que colocou querubins na porta do jardim para guardar o caminho da árvore da vida. Para que os querubins foram colocados lá, irmãos? Diga, guardar. Porque eles são, vamos colocar assim, enquanto os arcanjos são soldados que vão para a terra e tal, e resolvem as paradas, os querubins é como se fossem os guardas, sabe? Guarda, vigia. Pronto. Para guardar o caminho da árvore da vida. Isso aqui não é juízo, isso aqui é misericórdia. Pergunta por quê? Por quê? Porque se o homem em pecado come do fruto da árvore da vida, ele ia ser um pecador imortal. Ele ia comer, não ia morrer mais. Então ele ia ser um pecador imortal. Nunca ia morrer, e não morrer nem ia sair desse corpo para ser transformado. Então, a primeira vez que aparece, eles estão guardando. Pai do Senhor, amado, sua presença aqui nos trouxe glória. Amém. O senhor, pastor, Que outra, mais vezes. bem nessa noite. Outra vez que a palavra querubim aparece, irmãos, é na construção da Arca da Aliança. Êxodo, próximo livro, depois do Gênesis, Êxodo 25, fala da construção da arca de madeira acácia, coberta de ouro. Glória a Deus. Então veja, o verso 18, o 17 em diante, está falando da construção do propiciatório. Do 10 até o 16 está falando do caixote. Diga comigo, caixote. Caixote. Então Deus mandou, o que é arca? É um caixote de madeira acácia, coberto de ouro. Esse caixote, irmão, diga madeira acácia. Era a pior madeira. A pior, Deus escolheu a pior. Pergunta por quê? Por quê? Porque é cheia de nó. Quem já viu os nó em madeira? Os nó. E madeira cheia de nó para trabalhar. Não é para qualquer um não. Porque a madeira cheia de nó quebra o serrote. Formão, que passa lá. É difícil de trabalhar. E a madeira acácia é a madeira que mais tem nó. Eu estou falando de nó, irmãos. É 50 centímetros de madeira acácia, quase 40 nó. Estou falando muito nó. Então ela quebra onde não era para quebrar. Ela é difícil. Pergunta para mim, o que é isso? É a nossa natureza humana. É difícil de ser trabalhada, irmãos, porque é cheia de nó.
Quem fala aqui, se eu falar que não tem nenhum nó na vida que levanta a mão, se você se atrever a levantar a mão, só de levantar a mão já tem uns 40 nó aparecendo. Porque você vai estar se julgando meio. Você vai estar se julgando anja. Tem não, é só. Você está entendendo o que eu estou falando, amado? Então, irmãos, é muito nó que a gente tem na vida, irmãos. Alguns o nó é aquela soberbinha. Outros o nó é a língua. Se não der glória, eu vou ficar desconfiado. Que Esse é o maior nó. E é interessante, pastor Robson. Eu posso falar, pastor Robson? Eu nunca, irmãos, a gente disciplina a pessoa por causa do adultério, sim ou não? Sim. Mas por que não disciplina por causa da língua? Deveria.